Sudete, se estiver me ouvindo, o massagista do Curitiba é metido a macumbeiro, ele está lá no meio do campo de verde, todo de verde, jogando com umas pedrinhas de sal. Ele está indo para o meio do campo agora, para o grande círculo, lá onde está o Fluminense. Todo de verde, chapéu verde, camisa verde. Ele está indo para o outro lado do campo, ele vai jogar uma pedrinha de sal agora ali na intermediária. Se estiverem pegando, olha lá. É Oswaldo Sartre, o massagista do Curitiba. Ele vai jogar qualquer coisa ali no campo. Tá sozinho lá, isolado. Olha lá. Se Macumba ganhar jogo, ele já ganha um bicho dobrado. Pacheco. Fala. Depois pergunta pro Sartre o que ele jogou ali no meio do campo. Tudo bem. Vai dar tempo, César, de fazer os 30 segundos voltar para aí? Ei, César. Alô, César. Alô, César. Alô, César. Rede Globo de televisão com exclusividade do Maracanã para Fluminense e Coritiba. Mais um jogo decisivo para apontar um dos integrantes do quadrangular final desta Copa Brasil 1984. Público excelente no Maracanã. Uma grande arrecadação prevista para este jogo de futebol em que a equipe do Paraná, mais uma vez, uma equipe do Paraná sendo muito bem representada na Copa Brasil. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Ok, já vai começar, hein? Tem quanto ainda, César? 1 minuto? Ah, tá bom.
E voltamos agora definitivamente aqui do Maracanã para o início do jogo entre Fluminense e Curitiba. E Eliseu Pacheco, nosso companheiro lá dentro do campo, e as suas primeiras informações. Vinícius Coelho, muito boa tarde. O Fluminense vai sair jogando com Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo e Branco, Leomir, Delei e Assis, Romerito, Washington e Tato. O técnico do Fluminense é Carlos Alberto Parreira. O Curitiba começa com Jairo, André, Gomes, Vavá e Carlos Alberto, Elvio, Marco Aurélio e Elcio, Eliseu, Mauro e Aladim. O técnico é Dirceu Krieger. O trio de arbitragem, Emídio Marques Mesquita. Com a bandeira vermelha, Manuel Serapião Filho. E na bandeira amarela, Edson Alcântara do Amorim. E já vai o Fluminense para o ataque com o Washington até Assis. A bola passa pelo travessão de Jairo. Na primeira pontada, aos 30 segundos da equipe do Fluminense. Quando Gomes ficou totalmente parado ali na grande área, deixando que o Washington armasse a jogada. Um público muito bom para uma tarde realmente excelente no Rio de Janeiro. Estamos aqui no Maracanã com 28 graus. Lá vai Jairo. Jairo que praticamente iniciou a sua carreira fora de Joinville no Fluminense. Gomes. De Elvio. Jogo ainda no campo do Curitiba. É arremesso manual para a equipe tricolor. A torcida do Fluminense começou em ambiente de festa, com os 2 gols marcados pelo Corinthians contra o Flamengo lá em São Paulo. E logicamente o Fluminense prefere jogar contra o Corinthians na outra fase do que contra o Flamengo. Ricardo. Curitiba todo fechado. Duílio, ex-curitibano. Aí vai Duílio, já na intermediária do Curitiba. Ainda Duílio. Ficou com Elcio. Para Mauro. Vai embora Mauro. O corte de Leomir, outro curitibano. É o Curitiba, Marco Aurélio. Outro jogador que começou aqui pelo Fluminense. Na época que ele era Marquinhos. 1970. É o Mauro. Perdeu para o Delé a falta. 1 minuto de jogo. 0-0 Fluminense e Curitiba. Vinícius, o Fluminense tinha 2 opções de jogo, segundo declarações do técnico Parreira. Ou começava jogando sob pressão até marcar o gol, ou então faria a marcação homem a homem para que o Curitiba não saísse da defesa. Parece que ficou com a primeira opção. Veja aí. Olha o Assis. Perdeu Assis. A boa oportunidade pela esquerda no lançamento de Branco. É tiro de meta para Jairo. Já sai jogando Jairo com Vavá. Carlos Alberto. Marco Aurélio. Tentou lá na frente. A Eliseu. Vai pela ponta esquerda, Eliseu. Ricardo em cima dele. Ainda Eliseu. Mauro. Marco Aurélio. Boa bola, atenção, até Elcio. O corte de Duílio. A falta contra o Curitiba na intermediária tricolor. Um pequeno contingente de torcedores do Curitiba à direita das cabines de televisão. As torcidas Raça Coxa Branca e torcida jovem. Aí está o Branco. Vai pela meia cancha Leomir. Tentou enfiar na ponta direita até Aldo. Na jogada armada por Parreira contra o setor esquerdo de defesa do Curitiba. Tiro de meta para a equipe alviverde. 0-0 aos 3 minutos. Etapa inicial no Maracanã. Carlos Alberto. Deu um presente ali. Saiu Jairo bem. Um presentaço do Carlos Alberto para o Assis. Quase aproveita. Não tem pressa o Jairo. Tentando Mauro. Vem Ricardo. Aldo enchendo o pé. Carimbou Mauro. Leomir. Carlos Alberto. Veio o Washington em cima dele e a falta. Aponta Emídio Marques Mesquita, árbitro da Federação Paulista de Futebol. Marco Aurélio. Carlos Alberto, jogo na intermediária do Fluminense. Ainda Carlos Alberto. Curto até Eliseu. Marco Aurélio, Eliseu está pelo meio. Ainda Eliseu. Elcio, Marco Aurélio.
Busca André. O jogo ainda na intermediária do Fluminense. Setor direito do ataque do Curitiba. É o Elcio. A finta, atenção. Leomir. Na cabeça de área, recua para o seu goleiro Paulo Vitor. Para o Leomir, esse é o jogo da vingança. Um pouco antes do início da partida, ele conversava com os jornalistas aqui e explicava que ele queria mostrar para a diretoria do Curitiba o valor dele como jogador de futebol, já que ele não pôde fazer isso lá no Curitiba, porque, segundo o Leomir, era perseguido pelos diretores do clube. E nessa perseguição ele teve uma vitória semana passada, porque o Curitiba não queria lhe pagar os 15%. Ele entrou com uma ação na Justiça Esportiva e ganhou. Vai levar 15 milhões do Curitiba ainda. Uma falta agora em cima do Tato, que passava pelo André e pelo Elvio. Aí vai Tato. Ao lado da área, já fez o cruzamento. Gomes, Marco Aurélio, Elvio. Branco, ainda Branco. Vai todo para o apoio Fluminense. E a falta agora de Marco Aurélio em cima de Branco, na intermediária do Curitiba. E aí o perigo, né, Vinícius? Bolas altas na área do Curitiba. Foi a grande preocupação do Krieger nos treinamentos da semana. O Emílio Marcos Mesquita está chamando o seu auxiliar, o que parece, para que alguns fotógrafos lá deixem a lateral do campo. A cobrança é feita lá na área. Atenção, olha o Washington. E a falta. Assis e Washington em cima de Vavá. Aos 6 minutos, 0 Fluminense, 0 Curitiba. Carlos Alberto. Vai tentando o lance com o Mauro, já na intermediária, Mauro. Sobrou com o Marco Aurélio. Pela meia esquerda, o Marco Aurélio. Carlos Alberto. Aladim. Carlos Alberto. André. Recuando até Gomes. Eliseu. Bem Tato. Fez o corta-luz com o Romerito. Roubou o Curitiba com o André. Atenção. Marco Aurélio. Ricardo. Marco Aurélio. Duílio e Paulo Vitor. Curitiba tentando tocar a bola, evitar que o Fluminense se arme, que o Fluminense se organize. E, logicamente, tentando enervar a equipe tricolor. Tentativa de virada de jogo, corte de Elvio, mas sobrou ainda com o Assis. Aí até Romerito. O Paraguai pela primeira vez toca na bola no jogo. Leomir. Jogo na intermediária curitibana. De delay até a frente, é Romerito. Tem o Washington, atenção. Pode sair o arremate. Não deu a falta o árbitro, a torcida reclama e sai Elvio com Eliseu. A Elvio. O choque com Branco. E o árbitro apita a falta. Agora na intermediária do Curitiba. Quando a torcida do Fluminense reclama muito daquele lance na meia-lua de área. O Elvio foi esperto agora. Ele não foi atingido de fato, mas para evitar qualquer conversa com o árbitro, ele também se jogou. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. O Elvio já recuperado, o Branco fica sendo atendido pelo departamento médico do Fluminense lá dentro do campo. O jogador mais velho dessa partida, o Aladim, que tem 37 anos, está jogando sem contrato. O contrato dele terminou no dia 8 de abril. É o Aladim que no próximo mês de outubro completa 38 anos. Delay, deu lá na frente, o Elvio enche o pé. Aí está o Duílio, todo o Fluminense dentro do campo do Curitiba. Assis. Vem Assis, vai pela ponta direita agora. Aí funcionando a canhotinha de Assis. Essa jogada pela direita com Leomir Vavá. Aladim. E é o contragolpe agora Curitiba. Até o Mauro. Duílio. Evitou a saída do Duílio, mas perdeu a bola. Perdeu o Mauro agora. E o toque.
Já saiu Aldo com Ricardo. Jogo na intermediária do Fluminense. De Branco. Curto com Romerito. Cobertura de Eliseu. Lá no outro lado, Romerito. Um presente para o Marco Aurélio. Jogou Eliseu. Marco Aurélio. Jogo ainda no campo do Curitiba. Já safou-se ali o Tato e vai embora. O Elcio em cima dele, ainda o Tato. A jogada com o Branco pela ponta esquerda. Atenção. Já pôs na área Jairo. Tranquilo Jairo, evitando a entrada de Washington. Carlos Alberto. Pois lá na frente, tentando pegar a defesa aberta do Fluminense. Mas o Ricardo fez a cobertura. O Grêmio vai vencendo ao Náutico por 2-1 lá em Porto Alegre. Romerito. Aladim. Eliseu. Aladim. Delay e Leomir. Vai embora o Fluminense com Delay. O corte de Elvio. O lançamento era precioso de Delay para Assis. Elvio. Marco Aurélio. Terceiro gol do Corinthians em cima do Flamengo. É o terceiro ou é o segundo ou o primeiro do Flamengo? Terceiro do Corinthians. Exatamente, Vinícius. 3-0. Vai saindo o Flamengo da Copa Brasil. Essa é uma zebra, sem dúvida. O Flamengo apontado como um dos favoritos para a final da Copa Brasil. Embora tenhamos muito jogo ainda, 3-0, o Flamengo precisa de 2 gols agora para continuar na Copa Brasil. Aí está o Branco. Leomir, esse resultado só anima ainda mais ao Fluminense. Está jogando em casa e com um gol estará completamente à vontade. Tato. O gol foi de Edson, gol do Corinthians. Terceiro. E aí, Vinícius, fica mais forte a determinação do Parreira de vencer o Curitiba por goleada para ter a vantagem dos empates contra o Corinthians, no caso. E aí vai o Romerito, atenção, já pôs na área Jairo. Bem colocado o goleirão curitibano. Aos 11 minutos, 0-0 Fluminense e Curitiba. É o Branco e o Eliseu. O árbitro aponta a falta de Branco no ponteiro curitibano. O Marco Aurélio não tem pressa o Curitiba. Tenta acalmar o jogo e evitar que o Fluminense se arme. É o Elvio. Já pôs lá na frente até o Elcio. Está pela ponta direita o Elcio. Tenta a linha de fundo. Ricardo na cobertura. É escanteio em favor do Curitiba. É o primeiro escanteio do jogo. Primeiro em favor do Curitiba. Vem lá da ponta esquerda. Aladim para a cobrança. Gomes e Vavá estão na área. E ficaram 2 baixinhos aqui na defesa do Curitiba. O André e o Carlos Alberto. Carlos Alberto tem 1,67 m. Aladim. É o Gomes. Pôs para a área outra vez. Romerito. Dá um chutão, Eliseu. Sem qualquer perigo para Paulo Vitor. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Já sai Leomir. Com Duílio. Os 2 ex-curitibanos. Aldo. Com o Ricardo. Fluminense tenta furar o bloqueio do Curitiba. Está procurando a jogada. É o Mauro. Eliseu. Aladim. Carlos Alberto. Joga bem a equipe do Curitiba. Ainda Carlos Alberto. O corte de Romerito. A falta. Elcio em cima de Delay. Leomir e Delay. O banco mais agitado até agora é o do Fluminense. Parreira continua mandando instruções para os seus jogadores. O Branco. Ainda o Branco na recuperação. Vai tentar fazer a jogada com o Tato.
Preferiu o lançamento até o Washington. Pois na área, Vavá e Assis. Vavá ficou ainda com o Washington. Atenção, há perigo. Aldo entrando pela área, o corte de Aladim. E o Washington, a recuperação do Fluminense. Agora o Coritiba com Eliseu. Ricardo. Leomir. Tentou o cruzamento, Gomes. Elvio. E o toque. Na intermediária curitibana, o toque de Eliseu. Coritiba taticamente, inclusive, está fazendo o jogo certo. Não pode se arriscar contra o Fluminense. Está aí fechado, tentando contra-golpear, principalmente através do Mauro. É o Duílio. Está todinho o Fluminense no campo curitibano. Após na área até o Washington. Vê o corte de Gomes. Ficou com o Romerito. Safou-se a defesa. Marco Aurélio. É o Aldo. Vai entrando pela área. Atenção, Aldo. Trombou ali com o Vavá. A torcida reclamou, mas o árbitro mandou o jogo prosseguir. É o Mauro. Agora o Coritiba para o campo do Fluminense. Vai pela meia esquerda o Mauro. Marco Aurélio. Até Aladim. Pois na frente para o Mauro. Atenção, está pela ponta esquerda. Já passou por Duílio. Ainda o Mauro. O arremate e a defesa de Paulo Vitor. Aos 15 minutos, o Coritiba força pela primeira vez o goleiro tricolor. Vai jogando o Romerito agora lá pela direita. Tentando o delay. É o Gomes. Com o Vavá. Jogo na intermediária curitibana. Carlos Alberto. Vavá. Boa bola até Elvio. Para Carlos Alberto. André. Elcio. Agora Eliseu. André. Boa bola, André até Marco Aurélio. O corte de Leomir. Ainda Marco Aurélio. Descobriu Carlos Alberto lá pela esquerda. Vai entrando baixinho. Ainda Carlos Alberto. Até Aladim pela ponta esquerda. O lance é bom, atenção. A erguida de Aladim para a área. O corte de Branco na medida para evitar a penetração de Mauro. A recuperação ainda é do Coritiba. Aladim de cabeça tentou surpreender ao Paulo Vitor. É tiro de meta em favor da equipe do Fluminense. E a torcida tricolor, aos 17 minutos, começa a demonstrar uma certa contrariedade com o panorama da partida. Aí está o Branco. Jogo na intermediária do Fluminense com Ricardo. Duílio. Ricardo. E o Coritiba se encolhe todinho no seu campo de defesa. Duílio. Com Assis, que está pela ponta direita. Já saiu o Vavá da área. Ele fez a jogada com Aldo à linha de fundo. Atenção. O cruzamento de Aldo. A bola ainda ficou com o Romerito, que dá um chambão tremendo. Perdendo uma excelente oportunidade o paraguaio. Explode a torcida no Maracanã. O quarto gol do Corinthians. 4 Corinthians, 0 Flamengo. As coisas ficam dificílimas para o rubro-negro. O gol foi de Ataliba lá no Morumbi. E a torcida do Fluminense explodindo aqui. Alegre porque enfrenta um adversário teoricamente mais fraco. Se vencer ao Coritiba, se empatar com o Coritiba. O Coritiba luta, o Coritiba é todo raça, disposição. Está jogando de igual para igual com o Fluminense. Vai Elvio. André. Ainda André, a boa finta de André em Tato. Vai tentando a jogada individual o André. Ficou com o Elcio. A finta de Elcio. André, a garotada curitibana. Perdeu já André. Para o Leomir. Romerito. Tato. Vai embora Tato. Com Assis pela meia esquerda. Está na intermediária do Coritiba Assis. Leomir. Tenta descobrir um companheiro bem colocado, Leomir. Duílio. Lançou na área tentando o Washington, o corte de Gomes. Ficou para Mauro. Ricardo. Mauro. Marco Aurélio. O toque para Carlos Alberto na fogueira. E lá vai a dupla Washington Assis. Atenção.
Ficou Assis, sozinho. Está na área, vai marcar. Ainda Assis. O arremate vai entrando, é gol! Gol! Do Fluminense! Assis no cruzamento que veio do lado direita. Aos 19 minutos, Assis coloca o Fluminense em vantagem no Maracanã. 1 para o Tricolor, 0 para o Coritiba. Uma jogada em que Assis foi todo habilidade, foi todo categoria, com seu pé magistral, pé esquerdo, que sabe tudo de bola. Inaugurado o marcador. E vocês veem a repetição do gol. A obra de Assis na inauguração do marcador aqui no Maracanã. Sai de novo o Coritiba, está Aladim. Tentando o Mauro. Sai pela ponta esquerda o Mauro. Ainda Mauro. Com o Elcio, arremate de Elcio. Paulo Vitor apenas observa a saída de bola. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Já saiu outra vez o Fluminense, está o Washington, a intermediária do Coritiba, tirando o Vavá da área. Perdeu o Romerito para André. É Eliseu. Não pode desanimar o Coritiba, não pode se descontrolar. Contato. Branco. Passou Branco por André. Levou carrinho. E a falta contra o Coritiba, uma falta que leva perigo para o gol de Jairo. Esse jogador Branco, sem dúvida alguma, se destacando como grande lateral esquerdo desta Copa Brasil. Já em Coritiba, ele deixara uma impressão excelente. Está com o jogo coordenado ali com o Tato. É uma falta perigosa para Romerito cobrar. Após curto até Leomir. Atenção. Pode sair o arremate de Leomir. Bateu na zaga, escanteio. O jogador do Fluminense fica sentindo a perna direita, está sendo atendido atrás do gol. É o Branco. A cobrança de escanteio com Romerito pela ponta esquerda. Atravessou toda a área, ali está o Vavá. Ficou com Tato, há perigo ainda. Vem Tato, briga ali com o Elcio. Ainda o Tato. Agora André, já pôs para a área, atenção. Houve a falta. O árbitro já havia impugnado o lance, não valia mais nada. Aos 22 minutos, Fluminense 1, Coritiba 0. Em caso de substituição, o Coritiba tem no seu banco Divino, Suemar, Petróleo e Gilson, um jogador de 17 anos que vê o Maracanã pela primeira vez. Aliás, ontem ele andou de avião pela primeira vez quando viajou de Curitiba para cá. Fez o seu batismo de fogo, junto com a delegação curitibana, uma delegação, por sinal, bastante numerosa, mais de 12 diretores. Aí está o Gomes arrepiando e chegando antes do Assis. Ricardo, pois na área, Vavá, subindo lá no segundo andar. Elcio, tentou Aladim. Já fez o quarto, mas a sobra é de Leomir. Fluminense procura ocupar todos os espaços do campo. Aí está Leomir, com Aldo. Ainda o Aldo. A essa altura já quase um ponteiro. Tentou Leomir, pela linha de fundo. A cobertura do Vavá. Coloca escanteio. É escanteio em favor do Fluminense, que marcou um e está mostrando que quer mais. Cobrança pela ponta direita. É o Tato. Vai lá para o outro lado. Tem o Washington, tem Assis, tem Romerito, todos dentro da área. Bem aberto. Já saiu o Curitiba. Recuperação ainda do Fluminense. Atenção. Olha o gol que está nascendo do Washington. Gol! Uma jogada magistral de Washington. O casal 20 que aí comemora o segundo gol. Jogada pessoal do Washington. Entrando como quis pela área coritibana.
e marcando o segundo gol do Fluminense aos 24 minutos de partida no Maracanã. 2 Fluminense, 0 Coritiba. E a torcida tricolor é uma festa só aqui no Maracanã. Aí está o Coritiba tentando o seu gol com o Eliseu, saiu bem Paulo Vitor. 2 Fluminense, 0 Coritiba. Nos 2 gols houve falha do lado esquerdo do sistema defensivo do Coritiba, hein, Vinícius? Nem a dúvida, falha de marcação. E o Branco agora que se prepara para voltar, né? Está sentindo a perna o Pacheco. Exatamente, ele está sentindo a perna esquerda. Quando lá no Morumbi o Flamengo marca seu primeiro gol. Corinthians 4, Flamengo 1. Foi um gol contra ainda, hein? Aí está Ricardo. De Tato até Romerito. Agora com Assis. O Fluminense tem o jogo na mão a esta altura. Ainda Assis, uma fita espetacular em Eliseu. Pois à frente com Tato, vai à linha de fundo Tato. Veio no carrinho outra vez o André, agora na bola. E ganha o escanteio o time do Fluminense. O banco do Coritiba continua bastante calmo apesar do resultado. E sentiu muito os 2 gols do time coritibano, hein, Pacheco? Caiu bastante, Vinícius, caiu muito mesmo, apesar do Vavá tá fazendo sinal pro pessoal. Aí o Vavá tentando Aladim. A falta de Aldo em Aladim. Já saiu jogando Coritiba com Carlos Alberto. Marco Aurélio. Ainda Carlos Alberto. Elcio. Ficou com Delay. Limpa o lance Delay. Lança já em profundidade é o Washington. Está caindo todo lá pela ponta direita. E levou a falta agora do Gomes. O Washington cai lá, porque não tem marcação. O Carlos Alberto sumiu em campo. O Vavá tem que sair e aí abre um boqueirão ali na defesa do Coritiba. O Carlos Alberto começou a cair de produção justamente na trombada com o Washington, que gerou o lance do primeiro gol. E aí vai o Fluminense tentando o Aldo pela linha de fundo. Atenção. Houve o corte. É escanteio. Aos 27 minutos, 2 Fluminense, 0 Coritiba. A cobrança com Tato outra vez pela ponta direita. Após a área, olha o Assis, Jairo. Ficou ainda com o Fluminense, com o Washington. Arremate, bateu em Gomes. A volta com o Leomir. Está pela ponta esquerda, Leomir na intermediária coritibana. Branco. Tentou o Tato, ficou com o Elcio. Acalma o jogo, Elcio. Gomes. Até Marco Aurélio. André. Tenta sair jogando Coritiba. Mauro. Eliseu. Elcio. Ainda Elcio. Perdeu para o Romerito. Vai embora Romerito. É o contra-ataque do Fluminense, atenção. Dá para intermediar a Romerito, até Assis. Veio Vavá na cobertura. E é novo escanteio em favor do Fluminense. O Fluminense não parou depois dos gols. Ele está com o mesmo ritmo. Cobrança com Tato. Lá pela ponta direita, Tato. Depois na pequena área, atenção. Com Gomes, Jairo. Já saiu jogando com o André. Cobertura de Leomir. É Delay. Pode fazer o lançamento Delay. A finta, atenção, na intermediária. A Tato. Tem Romerito aqui na esquerda, ainda Tato. Agora Romerito. Perdeu o Romerito. Ficou com o Marco Aurélio. Tenta o lançamento para Mauro. Na ponta direita, a cobertura de Ricardo. Fez o corte e a falta. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo.
Vai embora o Tato em jogada pessoal. Atenção. Vai levando todo o time do Fluminense para o ataque. Passou lá pelo Carlos Alberto. Sobrou ainda para ele. Quando o Assis penetrava com perigo. Eliseu. Vai pela meia esquerda, Eliseu. Perdeu. O Fluminense marca muito bem. O sistema de marcação do tricolor é realmente impecável. Os jogadores de Curitiba não conseguem espaço para se mexer. Aladinho, na intermediária do Fluminense. Setor esquerdo do seu ataque. Curto Aladinho até Eliseu. Atenção. Com Elcio. Romerito. É o Washington. Perdeu o Washington. Vai o Curitiba com o Carlos Alberto. Eliseu está lá pela ponta esquerda. Ainda Eliseu. De pé direito lançou na área. Vai o Mauro. O Bandeira já levantou aqui há muito tempo. E deu a situação irregular do ataque do Curitiba. Aos 30 minutos, Fluminense 2, Curitiba 0. Parece que vai haver modificação no time do Fluminense. Vai sair Branco, que está sentindo demais a perna. Vai entrar René em seu lugar. E aí o Leomir troca de lugar com o René dentro do esquema tático. Já sai jogando o Leomir. Com delay. Ricardo. Branco. Tato. Tato que está protegendo aí o setor do Branco. Romerito. Vai tocando a bola o Fluminense. Esperar que o substituto do Branco se apresente. E vai embora o Tato. Aliás, é o Branco. Marco Aurélio. André. Faz o corrupio em cima do Romerito e sai com a bola dominada. Vai embora André. Já no campo do Fluminense. Leomir. A recuperação do tricolor. Assis. Eliseu. Marco Aurélio. André. Tentando o Mauro pela ponta direita. Está cercado ali pelo Ricardo. Aí no Mauro. Marco Aurélio. Boa bola até Eliseu. Abertura do Tato. Ainda Eliseu. A boa finta de Eliseu. Atenção. A jogada é boa. Mas fez um cruzamento muito forte. Corre lá o Carlos Alberto. Evita a saída. Agora pôs na área Carlos Alberto. Atenção. Tirou o Romerito. Perdeu ali o Leomir. Recuperou o delay. Já sai jogando o Fluminense. Quando o Grêmio marca seu terceiro gol através de Tarcísio contra o Náutico. 3 Grêmio, 1 Náutico. Já um finalista praticamente definido lá em Porto Alegre. O Vasco, Grêmio, Corinthians e Fluminense. Pelos resultados até aqui. No lance dessa falta acabou saindo um cartão para o jogador Elvio, que atingiu o delay, que está caído no solo. E vai saindo o Branco. René, 14. Entrando outro gaúcho. Sai um gaúcho, entra outro. Mas o Fluminense especializou-se em buscar jogadores no Sul. Paraná, Rio Grande. Já partiu o Fluminense, mas o árbitro não havia autorizado. Os jogadores do Sul que vieram para o Fluminense, de todos eles, nenhum decepcionando, né, Vinícius? Pelo contrário, né? Porque foram todos campeões com o Fluminense. E estão todos aí jogando. Uma coisa interessante no banco do Fluminense. O Parreira tá nervoso, como se o time dele estivesse perdendo por 2-0. E lá vai a falta cobrada por Duílio na intermediária do Curitiba. Ele chuta forte. Lá vai o Duílio. Preferiu o passe até o Assis. Zafou-se com o Marco Aurélio Curitiba. Ficou para René. Vai fazer a sua primeira intervenção. Aliás, é o Leomir. Leomir veio para a esquerda. E o René foi para o meio. Agora, uma posição completamente desconhecida para o Leomir. Ele já jogou pela ponta direita, pela meia direita, como cabeça de área. Mas a lateral esquerda, positivamente, é a primeira vez. Aí está o Leomir. Com o René. Agora sim o René. Tentando o Assis, o corte de Gomes. Ficou para Romerito. A René. Eu curto até o delay. A recuperação de Elcio. Vai embora Elcio. Foi agarrado pelo René. Vai indo embora o Elcio, agora é falta. Vai levar o cartão René. Aos 33 minutos, Fluminense 2, Curitiba 0. 34 agora.
O outro jogador de defesa que o Fluminense tem no banco é um zagueiro, é o Vica. Zagueiro que pertencia à Ferroviária da Araraquara. Aí está a tentativa do Curitiba, desarmado ali por Romerito. E a falta. São 2 lances em favor do Curitiba. Tem Eliseu, André e também o Elvio. São 2 lances. O Aladim. Barreira vai proteger o canto esquerdo do gol de Paulo Vitor. Vavá já está lá na área. Cobrança com o André. Ficou para o Vavá, atenção. Ainda o Vavá, furou do ele, olha o Mauro, olha o gol do Curitiba, salvou o Ricardo. Em cima do lance de Mauro. Mauro completa hoje o seu 13º gol no Curitiba, sem marcar um gol. Seu 13º jogo. E é o ponta de lança da equipe curitibana. Aí vai o Vavá na raça ali, brigando com o Washington, é falta. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Vai embora Leomir. Contato. Jogo na intermediária curitibana. Tentou lá na área. Até o Assis, até Romerito. A Washington parou o Washington. O lançamento foi muito adiantado do paraguaio. Sai jogando Carlos Alberto. Até agora o Curitiba tem 8 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Marcou 29 gols e, contando os 2 de hoje, tomou 34. Portanto, tem um saldo negativo de 5 gols até agora. E aí está o René. Com o Assis. Vai embora Assis. Jogada individual. René outra vez. A intermediária curitibana, o jogo do Fluminense com delay. Aí tocando o Fluminense. Tato, delay. Veio Aladim em cima dele, ainda delay. Romerito. O toque para Leomir. Gasta a bola o Fluminense. Tato já está na sua posição, na ponta esquerda. Vai recuando o André, ainda Tato. Vai tentando a linha de fundo agora. André sobre ele. Tenta a passagem Tato. Dá-lhe duro André. Passou o Tato. Mas vamos pro grid. E ganha o arremesso finalmente o atacante tricolor. E a torcida gosta. O Romerito. A falta de Elvio. Elvio é um jogador que já tomou cartão amarelo nessa partida. A cobrança contato pela ponta esquerda ao lado da área. É um bom lance para o Fluminense. Gomes. Eliseu. Passou por René. Vai embora Eliseu. Ainda Eliseu. Veio Duílio. Aí Eliseu na raça, Eliseu. O corte de René, mas houve a falta. A jogada pessoal do Eliseu ali com muita garra. Já feita a cobrança. Carlos Alberto. Buscou pelo meio. A cobertura precisa e tranquila da defesa do Fluminense. Veio buscar jogo o Assis na sua intermediária. Vai o Fluminense em alta velocidade para cima do Curitiba. Ainda Assis. Parou um pouco. Olha, Romerito. Tem entrada de Washington. Ainda Romerito. Leomir. Não tem que marcar e saindo para frente o Leomir. René. Está com um boqueirão aberto à sua frente, René. Para o Tato, a jogada de efeito até René, o arremate sem perigo para Jairo. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Vai embora Carlos Alberto na sua intermediária. Aos 38 minutos, Fluminense 2-0. Vavá. Fluminense também fechado agora. Fechadinho. Com Gomes. Está sem jogado Curitiba. Vavá. E recua para o goleiro Jairo.
Carlos Alberto. Já apertou lá o Aldo. Marco Aurélio. O Eliseu. Aladim. Eliseu. Curto para Carlos Alberto. É o Elvio. Carlos Alberto está pela ponta esquerda. Aí tentando Curitiba com Marco Aurélio. Elvio. Veio Duílio, arrepiou Duílio, dividiu com o Elvio, levou a melhor. A recuperação com o André. Tato em cima dele. Recua para o seu campo, até Gomes. Romerito vai lá. Quase Romerito rouba a carteira do Gomes. Vavá. Descobriu o Aladim lá na ponta esquerda sozinho. Curto Aladim com o Elvio. Jogo dentro do campo do Fluminense. Ainda Elvio. O toque do meia-cancha curitibano. A situação está inversa agora. O Curitiba está jogando como deveria jogar o Fluminense e, por consequência, o Fluminense joga como deveria estar o Curitiba em campo. A cobrança com Duílio. Até Leomir. Houve a falta ali em cima do Romerito. Foi agarrado pelo Marco Aurélio. René. Vem René. Assis e Leomir. Ainda Leomir. Então Romerito de calcanhar para Assis. Está pela ponta esquerda o Assis. Tem o Tato ali na ponta esquerda, junto à linha de fundo. Ainda o Tato, é falta. Não deu árbitro, a torcida toda esbraveja aqui no Maracanã. Onde foi derrubado o Tato? Eliseu. André. Interpretou o Emílio Marcos Mesquita como jogada legal em cima do Tato. Vavá perdeu para o Assis, para o Washington, atenção. A recuperação de Vavá. O Marco Aurélio. Até Carlos Alberto. Ainda Carlos Alberto. Vem René. E a falta. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Vai embora Eliseu em grande jogada pessoal pela direita. Já fez o cruzamento. Mauro. Ficou com Aladim. Atenção. Ainda Aladim. Aldo sobre ele. Agora Carlos Alberto. É o Curitiba no ataque. Tentando o gol ainda na primeira etapa. Está todo impedido o ataque ao Alviverde. Já sai jogando Paulo Vitor com Leomir. Aos 42 minutos, o Curitiba vai perdendo para o Fluminense por 2-0. É o René. Busca Romerito pela ponta esquerda. É algo em cima dele. Assis. Ficou para o Tato. Houve a cobertura. Estava impedido o Tato. O jogador André está pedindo bastante para o Eliseu voltar um pouco mais para ajudar na cobertura. Eliseu. Marco Aurélio. Elvio. André. E Vavá. Vai embora o André, tentando a jogada pessoal. Descobriu o Carlos Alberto pela ponta esquerda. Lá vai o lateral. Está na intermediária do Fluminense. O corte e agora o contra-ataque tricolor. Assis. Com Romerito. Vai embora, está aberta a defesa do Curitiba. Agora o Tato pela ponta esquerda. Já saiu o Gomes da área. Passou fácil pelo Gomes. É agarrado e a falta. Uma falta perigosíssima agora contra o Curitiba. Barreira vai ser formada para proteger o canto direito do gol de Jairo. Apenas 2, agora 3 jogadores vão chegando por ali. Cobrança com delay. Pois para a área. Gomes.
Sobrou com o André. Marco Aurélio. Theo Gomes. Aí até o Carlos Alberto. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Aí está o Elvio com o André. Vamos nos aproximando dos últimos momentos desta primeira etapa. Carlos Alberto. Aí pela ponta esquerda, Carlos Alberto na intermediária tricolor. Ainda Carlos Alberto. Passou lá pelo Aldo, passou pelo Washington. E é falta a ponta Emílio Marques Mesquita. É o Vavá quem se habilita. Ele que lá em Curitiba teve a felicidade de marcar o primeiro gol curitibano. Barreira ali para proteger o canto direito do gol de Paulo Vitor. Lá vai Vavá. Preferiu o cruzamento. Tentou aqui o Eliseu. A bola saiu ali em lateral. O Vavá tem 3 gols nesse campeonato. O arremesso para Leomir. Apita o árbitro Emílio Marques Mesquita. Final da primeira etapa, Fluminense 2, Curitiba 0. É com você, Eliseu Pacheco, dentro do campo. Ok, Vinícius, eu estou aqui com o Elvio, vou conversar com ele. Bom, Elvio, tá difícil agora, né? Tem 45 minutos e o Curitiba precisa fazer 3 gols. Sem dúvida. Eu acho que o time do Fluminense saiu para cima e conseguiu fazer os 2 gols. E a nossa equipe estava bem no jogo. Agora se torna mais difícil, mas não é impossível, pô. Oitava complementar de jogo, Curitiba 0, Fluminense 2. Está o Carlos Alberto. Marco Aurélio. Com Gomes. Curitiba no ataque. Curitiba mexeu, tirou Aladim e entrou o jogador Gilson. Tentativa na frente, com impedimento de Eliseu. Vinícius, a história do Gilson. Ele tem 17 anos, tem 20 anos a menos que Aladim, a quem ele está substituindo. Vai embora o Fluminense lá pelo lado esquerdo, com Leomir. Ainda Leomir. Romerito. René. Está na meia cancha do Curitiba, René. Assis, René. Já houve o corte e arremesso manual para a equipe do Fluminense. E definitivamente agora do Maracanã, com a etapa complementar de Fluminense 2, Curitiba 0. Na arrancada de Romerito entrou Gomes, ainda Tato, atenção. Outra vez Gomes, ainda Tato. Já pôs até Assis. Vavá desmanche e sai jogando com o André. Mexeu o Curitiba, né, para essa etapa complementar. Eliseu Pacheco quem informa lá de baixo. Exato, Vinícius. Saiu Aladim e entrou Gilson. Esse aí que tentou a posse de bola agora. O Gilson tem 17 anos, como nós já informamos. É 20 anos a menos que o Aladim, a quem ele está substituindo. Aí está o Carlos Alberto. O Marco Aurélio. Até Gilson.
Pois lá na frente está impedido o Mauro. Aos 2 minutos na etapa complementar, Fluminense 2, Coritiba 0. Sai jogando Duílio com o Ricardo. Vai embora Ricardo. Com Leomir, o lateral esquerdo hoje da equipe do Fluminense, René. Toca a bola o Fluminense. Já sabendo que se vencer essa partida, se confirmar essa vitória parcial da primeira etapa, o seu adversário na próxima etapa será o Corinthians, que desbancou o Flamengo. E vai embora o Tato pela ponta esquerda. Quer mais gols o Fluminense. Ainda Tato até o Assis. A cobertura foi muito boa do Elvio. O Coritiba tem agora em campo 6 jogadores que vieram do Júnior, do Juvenil. Independente do resultado, é lógico que isso é muito importante para o Coritiba. 6 jogadores das suas escalas menores de futebol. Aí está o Carlos Alberto, jogou lá na frente para o Elcio. Abertura do Romerito. Ainda o Elcio, vai de fundo, está bem o Elcio. Depois no outro lado, tentando a ponta direita, atenção, com o Eliseu. O arremate de Eliseu carimbou o Leomir. E já sobrou para o Tato. E vai o Fluminense outra vez ao ataque. Agora Tato. Ultrapassa a linha que divide a cancha. Está na intermediária do Coritiba o Tato. Tem Assis ao lado. Aí está o Assis. A fita sobre Elvio. Depois na frente tentando ainda o Tato. A cobertura do André. Bem o André. Limpou bem o lance André. Encheu o pé tentando o Eliseu. Domínio de Eliseu. Passou por Ricardo e a falta. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Vai embora o Coritiba. Tentativa lá com o Elvio. Ricardo na cobertura. Aos 4 minutos 5 agora. 2-0 para o Fluminense. Tato. Tem André. Vai levando o Coritiba ao ataque. Mauro. André, o lance é bom, atenção, apenas do Iri a falta. É uma falta muito perigosa contra o gol de Paulo Vitor. Quando o Duílio era o último jogador para André passar. A boa arrancada do lateral coritibano. Ali quem bate bem é o Elvio. Vavá. Ao que parece o Elvio é quem se prepara. Lá está o garotinho Gilson, candidato. É o mais jovem jogador aqui do Maracanã. 17 anos, fazendo uma estreia num dia até aqui não muito bom para o Coritiba, mas com um público que talvez ele não imaginasse tão cedo encontrar. É o Elvio. A barreira protege o canto esquerdo do gol de Paulo Vitor. E os senhores ouvem aí orientando a sua formação. Lá vai por ali. Vai o Elvio. O arremate bateu na barreira e já havia impedimento de Mauro. Bem assinalado pelo árbitro Emílio Marques Mesquita. Vai sair jogando o Fluminense. O presidente do Fluminense descartou definitivamente hoje a hipótese da vinda de Éder do Atlético Mineiro para o Fluminense. Ele disse que quando ele tem um excelente ponteiro esquerdo, ele só poderia trazer o Éder para a reserva. E aí o jogador seria muito caro. Delay com o Washington na intermediária coritibana. Delay, atenção, tentou a jogada de efeito, não conseguiu. E aí está o Gilson. Vamos lá, garoto. É um garoto que pinta muito bem no time de Júnior do Curitiba. Marco Aurélio. Ainda Marco Aurélio. Com o Marco Aurélio, sim, ele tem a metade da idade do Marco Aurélio. O Marco Aurélio tem 34, o Gilson tem 17. Vavá. Até o Elvio. Vai embora o Assis. Vai embora Assis, é o contra-ataque perigosíssimo. Contato está pela ponta esquerda. Olha o Assis entrando. Também Romerito. Vavá salvando. Tem Elvio.
Vai o André. A partir desse momento, conosco a TV Globo de Brasília, com transmissão exclusiva de Coritiba e Fluminense. 2-0 Fluminense aos 7 minutos. Aí está o Gilson. Lá vai o garoto. Vai tentando a jogada individual. Foi brecado pelo Aldo e a cobertura do Romerito. Com o Aldo. Mal para o Romerito. É arremesso para o Coritiba. E vai o Vavá, que é famoso por lançar as bolas lá na área do adversário. Setor esquerdo do ataque coritibano. Lançou lá na marca do pênalti. A cobertura ali do Ricardo. Aldo com Romerito. E parte com Assis para o contragolpe. Lá vai Assis. Romerito, aliás, Delay. Bora Delay. O corte foi do Marco Aurélio. É o Eliseu. Boa jogada de Eliseu. Vai passando pelo seu ex-companheiro. A renda do jogo, 110.813.200. E aí está o Washington, pela ponta direita. Já deu na frente até Assis, pode nascer o gol. Entrou o Vavá. Desmanchou a combinação e é escanteio. Excelente a renda, não, Eliseu Pacheco? Exatamente, e o público também, 60.387 pagantes, 385. 110.813.200 cruzeiros. Muito bom para o Curitiba também, né? Braço contato. Em Vavá tem o Washington, de cabeça o Washington, sem perigo para Jairo. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Delay com o Aldo, vai ali de fundo. Aldo é a jogada especialista para Aldo. O corte de Elvio. Aldo até o Delay. A cobrança com Aldo. Delay, Aldo. Para Delay. O corte de Marco Aurélio. Tentou Mauro, Duílio. A jogada de Carlos Alberto. Ainda Carlos Alberto, vai recuando. Deu até o Elvio, está dentro de sua área. Tenta sair jogando com o Marco Aurélio. Faz o giro o Marco Aurélio. Tem espaço para progredir. Até o Mauro. A falta de Duílio e Mauro. Aos 10 minutos na etapa complementar. 2 para o Fluminense, 0 para o Coritiba. Duílio veio ali, agora desmanchou qualquer tentativa do Eliseu. O Paulo Vitor está gritando com seus companheiros, exigindo a marcação ali para o ataque coritibano. É o Eliseu. O Carlos Alberto. Jogo na intermediária do Fluminense. Vai embora Carlos Alberto, tem espaço. René sobre ele, passou. Tentou na frente, atenção Mauro. O choque ali com a zaga do Fluminense. A sobra ficou com o Elvio. O choque foi com o Leomir. André. E carimbou o Ricardo André ganhando o arremesso. O Fluminense parou um pouco nesse segundo tempo. E com isso o Curitiba está tentando chegar até o gol do Paulo Vitor. Agora nesse lance, no chute do centroavante Mauro, a gente percebe uma das possibilidades dele não marcar gol. Ele demora muito. Olha o Vavá. Caiu o Vavá. Foi pegar o embalo e escorregou. E a torcida gosta, né? A torcida carioca. Mas ele vai colocar e coloca lá na pequena área. Já havia falta do ataque curitibano. Parece o Leomir fora de campo, Pacheco. Exatamente. Ele ficou sentindo depois da trombada com o centroavante do Curitiba. Aos 12 minutos o Fluminense vai ganhando por 2-0 aqui no Maracanã. Sai jogando o tricolor, Ricardo. Não tem muita pressa para dar tempo que o Leomir se recupere. Primeiro foi o Branco. O Branco que era o lateral, teve que sair. Leomir improvisado no lateral. Só lá tentando se recuperar. Duílio.
Jogando curto com o Aldo, já no campo do Curitiba. Vai embora Aldo, na intermediária curitibana. Aí pelo meio. Vem a cercá-lo ali o Carlos Alberto. Tem René. Tem René. Leomir recuperado. Individual. Com Assis. Já pôs na área Romerito. O Romerito. Mas a sobra ainda para o Aldo. Atenção. O arremate de Aldo rente ao posse direito do gol de Jairo. Uma boa estocada do tricolor agora para marcar o terceiro gol. Já recuperado Leomir. É o André. O André está avançando bastante agora para o ataque. Alargando lá o Tato. Isso é um perigo. Jogador habilidoso, de grande potencial ofensivo como é o Tato. Do outro lado, mais uma vez, tinha um jogador livre aqui, pela esquerda da defesa do Curitiba. Agora era o Delay que perdeu o gol. O árbitro Emílio Marcos Mesquita apita uma falta contra o Fluminense. Cobrança pela direita. O André. Vai estar na área. Também o Gomes. O Curitiba vai tentando pressionar. Já marcar impedimento, Bandeira. Na hora do lançamento, os jogadores do Curitiba em situação irregular. Aos 14 minutos na etapa complementar. 2 para o Fluminense, 0 para o Curitiba. René. Com Aldo. Jogador René disputou o pré-olímpico pela seleção brasileira. Pertence ao Internacional e está emprestado ao Fluminense. Aí está o Assis. Houve o corte parcial. Romerito. O Washington um atrapalhou o outro. E o Fluminense perde o terceiro gol. E a falta contra o tricolor. Se o Curitiba vencesse ou vencer essa partida, os jogadores vão receber um bicho de 2 milhões de cruzeiros. A diretoria promete o pagamento no hotel, aqui no Rio. Gomes. Também foram tantos os dirigentes que vieram para a delegação. Eu creio que dá para pagar os 2 milhões só numa reunião de dirigentes dos que vieram. Carlos Alberto. Tem diretor que nem a imprensa conhece. Dá uma festa o avião que trouxe o Curitiba ontem. Aí está o Carlos Alberto. Corte de Duílio. O Washington deixou passar e aplicou uma finta sensacional em Gomes. Lá está o Tato entrando pela área. Pode fazer o cruzamento. Atenção. O arremate de Tato. Sem perigo para o gol de Jairo. Perdendo uma grande oportunidade o ponteiro. Se ele dá para trás e o Washington e o Assis prontos para marcar. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Carlos Alberto. Da Eliseu. É pela meia esquerda. Perdeu. É o Fluminense agora forçando o terceiro gol. Vai embora Delay. Tem entrada de Washington. Aí está, impedido. Delay vai sair. Da entrada, Wilsinho. O Wilsinho no lugar de Delay. Isso aí vai deixar o Fluminense ainda mais ofensivo. Sai o jogador do meio de campo. Setor do Fluminense, o Curitiba praticamente não existe. E entra então o ponteiro direito. Vai deixar aí o Carlos Alberto Rocha atormentado. Aí está o Marco Aurélio. A recomendação do Parreira é justamente essa: gols. Vai embora Delay. Com o Washington deslocado pela direita. Está na intermediária o Washington. Fez o cruzamento até Romerito. Ficou para Tato. Está solto o Tato. O André vai chegando agora. Ainda o Tato. Romerito. Ficou para o Tato. Elvio sobre ele. Está na cobertura. Aí a linha de fundo o Tato. Apenas o Elvio. Leomir. O recuo até a intermediária para René. O arremate de René. Completamente descalibrado. 17 minutos na etapa complementar. Fluminense 2, Curitiba 0. Até agora, a pior derrota que o Curitiba sofreu foi contra o Grêmio, 5-0. E a goleada do Curitiba foi contra a Catuense, 4-1. Aí está o Delay sendo cumprimentado pelo Wilsinho e deixando o campo já com a missão cumprida por ele. E é um dos ídolos da torcida do Fluminense, o Delay.
Marco Aurélio. Carlos Alberto. Marco Aurélio, curto até o Elcio. Assis. Washington. Tenta limpar o lance. Romerito. Perdeu para o André. O André abandonou definitivamente a lateral direita. Carlos Alberto. Vai pela ponta esquerda. Marco Aurélio. Olha a área, diz o Paulo Vitor. É o Gilson. Vai tentar a finta. Um garoto abusado. E o Aldo ali desmanchou a intenção do Gilson. Recuperou. Vai ali de fundo. A jogada é boa. Atenção. Ainda o Gilson. O corte de Romerito. Colocando a escanteio. Uma bela jogada do garoto Gilson. Não se intimidou ali com o Aldo. Tentou o lance e foi ali de fundo. Proporcionando a melhor chance do Curitiba nesta segunda etapa. Parece que quando o estádio cheio deveria preocupá-lo, muito pelo contrário. Está incentivando o garoto Gilson. Escanteio cobrado. O Guarda René cabeceou mal. E ali o Mauro. E é tiro de meta para o Fluminense. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Já saiu Paulo Vitor. Vai embora Ricardo. É o Fluminense tentando abrir, encontrar a brecha na defesa do Curitiba. Veio o Tato buscar jogo. Lá na frente até Assis, que está pela ponta esquerda. O calcanhar de Assis para Leomir. Vai o Leomir pela ponta esquerda. Vai a linha de fundo. É um bom lance. Já pôs para a área. Olha o ursinho. Carlos Alberto, escanteio. Mais uma chance para o tricolor. Aos 19 minutos. Vai ganhando o Fluminense por 2-0. O Tato da ponta esquerda para cobrar o escanteio pela ponta direita. Pede licença ali ao Manuel Serapião, o auxiliar baiano do Emílio Mesquita. E arrumou a bola. Passou para a área, saída de Jairo. E soco Jairo, Avenida André. E a torcida do Fluminense não para de cantar no Maracanã. Vai alegrando o ambiente de festa. Que o Fluminense ganha por 2-0 e porque o Flamengo perdeu por 4-1 lá no Morumbi. Lá vai o Curitiba, tentativa pela ponta direita com o Eliseu. Foi passar, o Eliseu sofreu a falta. Na ponta direita, um bom lance para o Curitiba. Foi o Gilson tentando cobrar a falta. Foi para o Eliseu. Foi o Gilson para a área. Levantou o Eliseu, saiu Paulo Vitor. Não pegou nada, atenção. O corte ali de René. Não há ninguém do ataque do Fluminense. Vai buscar Carlos Alberto. 21 minutos, eu estou com o técnico Krieger aqui. O que dá para acontecer ainda, o Krieger? Bem, o Curitiba está tentando de todas as formas, todas as maneiras, tentando diminuir o placar, né? O Curitiba está se apresentando de um modo geral bem, claro. O Fluminense desponta com perigo. Nós esperamos pelo menos diminuir o marcador. Foi o técnico Krieger do Curitiba. Aí vai embora o Fluminense. Era a tentativa com o René. O quarto de Gomes até Vavá. Jogo na intermediária curitibana. Carlos Alberto. Com Gilson. Tentou ali meter no túnel do Aldo. Ele é abusado, garoto. Romerito, Wilsinho, Aldo. E a falta. A falta foi contra o Fluminense. Com Carlos Alberto. Wilsinho e Aldo. Deu Elcio. Dividiu, sobrou com Duílio. Paulo Vitor e Leomir. Vai pela esquerda agora o Fluminense. Embora Leomir. Tem a corrida de Tato. Já pôs em profundidade até o Tato. Corre lá o André. Consegue André evitar a penetração de Tato.
Vamos ver se o árbitro deu o escanteio, o lance manual. É arremesso para o Fluminense. Aos 22 minutos vai ganhando o tricolor por 2-0. Está o Leomir. Já cruzou até o Washington. Vavá evitou ali a penetração do Washington. Ricardo. Leomir, Ricardo, Tato. Vai todo o Fluminense ao ataque. Ainda Tato. Ainda o Tato. Atenção, Ricardo. Fica o escanteio agora o time tricolor. A travada com Elvio. Escanteio para Romerito, cobrado pela ponta esquerda. Permanecendo esse resultado, com a derrota do Flamengo, o Curitiba seria o 6º classificado dessa temporada. Lá vai Romerito pela ponta esquerda. Olha o Assis. A sobra com o Wilsinho. Limpa o lance até Leomir. É o Fluminense ainda com a bola. Romerito. A boa fita de Romerito. Aí o Wilsinho. Assis. Aldo. Ainda o Fluminense com Aldo. Vai pela meia direita Aldo. Até René. Tem Assis aqui na ponta direita. Descobriu o Assis completamente deslocado. Foi dar ali de trivela. Perdeu o Carlos Alberto para o Aldo. Tentava o René, veio o Gomes. É o Duílio. Carlos Alberto. Ainda Carlos Alberto. Wilsinho. Carlos Alberto. Não tinha para onde chutar, chutou seu campo mesmo. Ficou com o Vavá. Romerito em cima de Vavá. Vai na bandeirinha, escanteio. É tiro de meta. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Ao Gilson. Vem buscar a bola do seu campo, Gilson. Marco Aurélio. O árbitro aponta a falta contra o Curitiba, de André. Assis. Washington. Gilson. Elvio. Romerito. Vai pela meia direita, Romerito. Tentou Washington, corte de Gomes. A torcida está impaciente. A torcida quer mais gols, não é, Pacheco? É, exatamente. O banco do Fluminense também concorda com a torcida. Inclusive porque é interessante mesmo para o Fluminense. Olha aí. Lá vai o Wilsinho. Está ao lado da área. Vavá sobre ele. Ainda o Wilsinho vem o Vavá. E coloca a linha de fundo a escanteio. Definitivamente consagrado Vavá. Um grande titular da defesa do Curitiba. E olha que ele joga muitas vezes marcando o Gomes e o Carlos Alberto. É um jogador brioso, um guerreiro, garoto de 20 anos. Cobrança, contato. Saída de Jairo. O Gomes sobrou para o Wilsinho. Ainda volta o Fluminense. Com o René. Elcio. O jogador do Fluminense que foi disputar essa bola com o Jairo é Duílio. Petróleo no Curitiba. Petróleo. É a tentativa de gols do Curitiba. Os gols que não saem. Ainda o Gilson. Passou bem pelo Aldo. Fez o cruzamento. Brecou o Aldo. Assis. Curitiba vai tirar Elvio, jogador de meio campo, colocar Petróleo para encostar mais no Mauro. Vai embora o Wilsinho. Pegou com a mão o Elvio, mas vai embora o Wilsinho. Levou vantagem, se acerta o árbitro. Ainda o Wilsinho. É agarrado agora por Vavá e a falta. Agora acontece o seguinte, Pacheco, que
Sai o Elvio, mas o André está no bagaço, está com a gravata toda para fora, o lateral direito do Curitiba. Correu demais. E agora o jogador Vavá também está caído e o Vavá está sentindo, porque ele não é de fazer firula, né? Esse é um jogador de muito brilho. Mas é uma falta perigosíssima contra o Curitiba. Está sendo atendido ali o Vavá pelo departamento médico curitibano. Lá está ali o Oswaldo Sarti, o massagista do Curitiba, que antes do jogo andou passeando aí pelo gramado, jogando umas pedrinhas de sal, mas ao que parece não houve o efeito que ele esperava. Enquanto isso, o Petróleo aguarda aqui do lado de fora. Já recuperado o Vavá, levou cartão amarelo ainda. E é uma falta muito perigosa contra o Curitiba. Cobrança com Tato. É o Duílio lá na área. Já saiu o Elvio. Entrou Petróleo. Jairo atento no gol. Vai Tato. Driblou direto, Vavá salvando. Tirando da cabeça do Assis. Ficou com o Aldo. Agora o Tato. Ainda o Tato. Vai pela meia direita. Tentou de longe surpreender ao Jairo, mas sem qualquer possibilidade de sucesso. O jovem Tato. Outro bom jogador, outro bom valor da equipe do Fluminense. Aos 29 minutos, vamos chegando à meia hora final de partida. O Fluminense vai ganhando do Curitiba por 2-0. E a família do Tato deve estar muito dividida lá em Curitiba. Afinal, a família dele torce para o time do Curitiba e o filho joga contra o time da torcida. Aí está o Elcio. É uma divisão igual a família do Leomir e a família do Duílio. Exatamente. Até na família do Assis. O Assis que está fazendo família em Curitiba. A divisão lá entre Atlético e Curitiba. De Washington também. A noiva do Washington também é torcedora do Curitiba. E os algozes do Curitiba aqui no Maracanã são Assis e Washington. E lá vai o Fluminense agora com o Leomir. Lá pela ponta esquerda. Ficou para o Tato. Atenção, meu Vavá. Aí Vavá com o Elcio. Marco Aurélio. Petróleo vai fazer a sua primeira intervenção. Marco Aurélio. Vai orientando o Paulo Vitor. Eliseu. Dentro da ponta direita o Eliseu. O Gilson continua livre na esquerda pedindo bola. Petróleo. Ficou com o René. Daí até o Tato. Embora o Tato já está pela meia esquerda. Olha a entrada ali pelo meio. Agora o Washington aqui na direita. Atenção. Há perigo. Gol! O Washington. Golaço, golaço, golaço. O Washington, terceiro gol do Fluminense. Quando ele amorteceu a bola, dominou, viu que Jair esperava o cruzamento e descobriu ali 10 centímetros para colocar a bola entre Jair e o poste esquerdo, liquidando de vez a partida, com o Fluminense classificado para enfrentar o Corinthians na próxima etapa. É uma festa em todo o Maracanã, com as bandeiras tricolores sendo agitadas, a saudar logicamente esse grande gol do Washington que vocês estão vendo mais uma vez. Vale a pena realmente ver de novo. E lá vai o Fluminense contar. 3 para o Fluminense, 0 para o Curitiba, 31 minutos na etapa complementar. E quase sai o quarto gol agora. Gomes teve que jogar o corpo dele contra o jogador do Curitiba. Contra o jogador do Fluminense, óbvio, né? Aos 30 minutos, o gol de Washington. Vamos com 32 minutos agora e o Curitiba podendo sofrer já o quarto gol, que o Fluminense quer mais. Lá vai Duílio, o arremate de Duílio, muito forte, mas sem direção. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo.
A impressão que eu tenho, Pacheco, você que está mais perto pode verificar melhor, que o Vavá não tem condição mais de continuar. Ele não tem nenhuma condição física mais para continuar. Ele está sentindo muito. E aí o Curitiba fica definitivamente sem zaga, sem miolo de zaga. Está na base da garra o Vavá. Aliás, não se poderia esperar outra coisa. Marco Aurélio com o Petróleo. É a tentativa individual do Petróleo, perdeu e lá vai o Fluminense contato. Passou na intermediária do Curitiba, brecou Gomes. Marco Aurélio, Petróleo. Elcio com o Vavá. Ainda Vavá. Até Carlos Alberto. E sentiu o Vavá, hein? Aí está o Mauro, pela ponta esquerda, Duílio em cima dele. É o Gilson, a bela finta do Gilson em cima do Duílio. Agora o Aldo. Ainda o Gilson. Ainda o Gilson e a falta. Aldo em Gilson. Que bela novidade do Curitiba este Gilson, Pacheco. Que bela novidade. E um grande problema para o técnico do Curitiba, porque a gente também tem no time do Curitiba hoje Edson, que é um excelente ponteiro. Falta para a cobrança de Eliseu. Aliás, o Carlos Alberto. Tranquilo ali para o Paulo Vitor. Um chutinho do Carlos Alberto que apenas aqueceu o goleiro tricolor. Assis. Incrível. O Vavá estava lá na área tentando o gol. Já está aqui na sua área. Bem Elcio. Carlos Alberto. Vou para o Gomes. Aos 34 minutos, Fluminense 3, Curitiba 0. O Fluminense joga contra o Corinthians com vantagem. Joga por 2 empates. É o Petróleo, Marco Aurélio, Petróleo. Ricardo. Leomir. René. Paulo Vitor. Sai jogando Duílio. É o René. Aí o Assis. Wilsinho. Dato. É o Aldo. Wilsinho. Vai pelo meio o Wilsinho. É o Tato. Limpa o lance o Tato. Arremate de Tato. Sem perigo para Jairo. Vinícius, estou aqui com o doutor, o médico do Curitiba, doutor Wellington. Qual é o problema do Vavá? Naquela queda que ele fez ali na linha de fundo, foi um traumatismo normal. Tudo bem com ele, nós conversamos com ele, está tudo bem. Ele consegue ir até o fim da partida? Consegue. É o Eliseu. Carlos Alberto. Veio o Duílio e limpou o lance. Clareando para fora. Mauro. Romerito na cobertura. Escanteio em favor do Curitiba. Aos 36 minutos na etapa complementar. Fluminense 3, Curitiba 0. Por essa curta está o Gilson, já o Carlos Alberto. E a falta em cima da risca do Aldo no Carlos Alberto. Uma falta perigosa contra o Fluminense. Eliseu para a cobrança. Está o Vavá, também o Gomes. Levantou bem Eliseu, a saída de Paulo Vitor. Segurou, largou, mas agarrou definitivamente o goleirão tricolor. Aí está o Tato. Tentou o René. E vai René, vai sozinho, caiu o Elcio, atenção. É o quarto gol que está nascendo. Jairo, ainda René, agora sim. Gol do Fluminense. René, o lançamento feito lá da defesa tricolor. Pegou
Má cobertura do time do Curitiba. Escorregou o Elcio. E vocês veem aí na repetição. A bola bateu no Jairo. Dois jogadores coritibanos ainda queriam anunciar um toque do René. Mas o Arthur bem colocado e o Bandeira também validaram o lance. É o quarto gol do Fluminense. E é a goleada que agora sim se confirma aqui no Maracanã. 37 minutos. Fluminense 4, Curitiba 0. É uma festa outra vez no Maracanã. Vejam aí o lance do quarto gol. Gomes com Elcio. Agora o Jairo levou azar nessa bola, porque a bola escapou pelo corpo dele. Eles fizeram uma grande defesa no primeiro lance. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. A falta a ser cobrada por Ricardo. Até Assis. René. Washington. Assis. Até René há impedimento. O Bandeira já impugnar o lance. Vai Jairo. Aos 39 minutos, tempo final. O Curitiba perde por 4-0 para o Fluminense aqui no Maracanã. Eliseu. Marco Aurélio. André lá no outro lado. Petróleo. Gomes. André. Petróleo. André. Carlos Alberto. Bem, Ricardo houve a falta. Na intermediária do Fluminense, a falta em favor do Curitiba. E a torcida do Curitiba resiste firme aqui. Não tem outra saída. O Pacheco. Exatamente. O ônibus só sai depois do jogo. Aí é contingência. Aí está o Mauro. Vamos ver se o Curitiba consegue tirar pelo menos o 0 do marcador. Eliseu. Até Gilson. Ainda Gilson, tentando a jogada, tentando o lance. Vai Eliseu. Passado ali para o Ricardo, pelo alto, perdeu. Vai embora o Fluminense. Quer mais, está com apetite o tricolor. Romerito. Olha lá no lado esquerdo, um boqueirão, lá está o Washington. Ficou para o Tato. O Gomes apenas para passar. Brecou o Gomes. Safou-se agora o Curitiba. Ainda Gomes, faz boa jogada. André. Importante pelo menos que o Curitiba lutou bastante e não apresentou deslealdade em campo, não precisou apresentar violência para tentar intimidar o Fluminense, nada disso. Procurou jogar futebol. Isso pelo menos serve como consolo e é importante. Elcio. É Petróleo. Interessante que o Petróleo entrou, Pacheco. A gente não entende, os telespectadores evidentemente também não. É jogador de área e entrou para armar jogo. Ele está armando na ponta direita. Aí o Aldo. Com Paulo Vitor. 41. Fala. A posição do Petróleo em campo foi uma determinação do Krieger, como uma tentativa de tentar liberar um pouco mais, de diminuir a carga de trabalho do pessoal do meio campo, já que a situação estava ruim mesmo. Vai o Fluminense outra vez com o Washington. Wilsinho. Ainda o Wilsinho. O Carlos Alberto deixou ele passar. Passa, vai lá, vai até o gol. Jairo para escanteio. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Pela ponta direita, Tato. Aos 42 minutos, Fluminense 4-0. Após na área o Tato, a saída de Jairo. Ficou ali com o Eliseu. Tenta limpar o lance. Tá difícil para sair.
Foi cercado, agora sim, saiu com categoria. Marco Aurélio. Gilson. O Gilson. Marco Aurélio. Esse Gilson é fruto do trabalho na escolinha do Curitiba. Trabalho feito pelo Alzemiro, que é um baluarte lá no Curitiba. Nós temos aí praticamente uns 6 jogadores feitos por ele, que iniciaram carreira com ele. E lá vai o Curitiba, com Petróleo. É um bom lance, está pela área, atenção. Pode marcar Petróleo, Paulo Vitor, excelente. É escanteio em favor do Curitiba na excelente intervenção. A primeira intervenção realmente difícil para o Paulo Vitor. Agora o Curitiba merecia pelo menos um gol pela garra de todos esses jogadores, principalmente os mais novos. Lá pela ponta direita o Gilson. Lavar lá dentro da área. Eles não desanimam. Ficou com o Romerito. Vai embora o Fluminense em altíssima velocidade. Olha aqui pelo lado direito com o Aldo. Está nascendo o 5º gol do Fluminense. Atenção. Ainda o Aldo. Vai chegando na área. Ainda Aldo. Atenção. Agora sim para o Washington. Jairo. Sensacional. Ficou com o Washington. De calcanhar. Aldo. Jogo dentro da área. É o Fluminense em busca do 5º gol. Tentou Aldo a passagem para o Elcio. Elcio ficou parado. Ele bateu. A torcida reclamou uma falta, mas Emílio Márcio Mesquita mandou o jogo prosseguir. O Fluminense esteve com o 5º gol na mão. Não fora a grande intervenção do Jairo. – 44 minutos. Lance de falta com o Duílio. Impedimento do Petróleo. Assis. Ainda Assis. Aldo. René. Vai passando o tempo agora o time do Fluminense. Wilson. René. Dá pela ponta direita. Wilson. Vai pelo miolo. Atenção, passou pelo Vavá. Já pôs lá no outro lado. Romerito de cabeça. Gol! Gol! Do Fluminense. Romerito. Aos 44 minutos, Romerito sacramenta a goleada no Maracanã. Fluminense 5, Curitiba 0. Uma jogada toda armada pela direita, como os senhores estão vendo na repetição. E Romerito à vontade cabeceou, apesar de todo o esforço da defesa curitibana. Quando termina a partida, Emílio Marques Mesquita. Goleada tricolor do Maracanã. Fluminense 5, Curitiba 0. É com você, Eliseu Pacheco. Ok, eu vou conversar aqui com o Elvio. Elcio. Bom, não deu, né? Foi uma luta, pelo menos o Curitiba, durante toda a partida, fez uma partida leal, uma luta leal. Infelizmente não deu, né? Você veio aqui, lutou, fez de tudo, mas não deu, né? Tive a felicidade de tomar o gol logo de começo, né? De cara. E fazer o quê? Tomamos 5 gols de falha nossa, né? Não vou dizer que foi mérito dele, mas foi falha nossa, falha. Inclusive o 4º gol foi uma falha incrível minha, né? Que escorreguei. E tá aí, 5-0, fazer o quê? Vocês não esperavam, 5 vocês não esperavam? Não esperava, né? Porque nós veio com muita confiança, muita esperança, né? E tomei logo um gol de começo. Tá certo, foi aí o jogador do Curitiba, o jogador Elcio. Eu vou conversar aqui com o Duílio agora. Duílio! Agora é pensar no Corinthians. Vamos pensar no Corinthians agora, vamos trabalhar bastante afinco, como a gente fez essa semana toda, e vamos esperar que surta os mesmos efeitos que surgiram contra o Curitiba, que a equipe do Fluminense consiga galgar mais 2 pontos rumo à classificação. Duílio, o jogo foi mais difícil do que o Fluminense esperava ou foi mais fácil? Foi difícil, o Fluminense encontrou dificuldade e conseguiu furar o bloqueio do Curitiba. E valeu o esforço da rapaziada. Tá aí, foi o Duílio. Tem o Leomir aqui ainda, é um jogador do Fluminense hoje, mas um jogador que saiu do juvenil do Curitiba. Quer dizer, Leomir, você pensou na sua vingança contra a diretoria do Curitiba. E aconteceu isso, já que você tinha reclamações dos diretores. Não era bem vingança, acho que era uma prova que eu tinha que dar para muita gente dentro do Curitiba, não os jogadores, não tem nada a ver os jogadores. Mas o importante é que o Fluminense conseguiu um bom resultado frente ao Curitiba, que é uma boa equipe, uma grande equipe.
E agora vamos continuar os treinamentos para, se Deus quiser, a gente chega nessa final desse campeonato. O Flamengo